Olá, alunos. Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Sônia. Vou dar continuidade aos nossos conteúdos. Sônia Bezerra, a professora Coneglian, Ceissa Daniela, professoras dos quintos anos, nós estamos planejando cada vídeo desse com muito carinho. E esperamos que vocês estejam assistindo e principalmente fazendo as atividades, tá certo? Nós vamos começar a fazer uma pergunta com relação ao nosso organismo. Do que somos formados, né? Do que nós somos formados. Então, na aula da tia Dani, ela explicou sobre as células. Essas células, elas se agrupam e formam os tecidos. Os tecidos se agrupam e formam os órgãos e os sistemas nesse processo. Pois bem, para entender melhor como isso acontece, a gente vai ver essa estrutura do corpo. Veja bem, a célula reúnem-se e formam os tecidos. Os tecidos juntos formam os órgãos. E os órgãos juntos formam o sistema. E esses sistemas, juntos, vai formar o organismo humano. Pois bem, gente, vocês viram esse processo da formação dos tecidos e eles vão se agrupando e formando os órgãos. E esses órgãos, como já foi dito, formam o sistema. Aqui nós temos 3 sistemas do corpo. Mas não existe só esses 3. São em torno de 13 sistemas que formam o corpo humano. Aqui na primeira figura, a gente tem o sistema respiratório. Esse sistema é composto por órgãos: faringe, narina, laringe, pulmão direito, pulmão esquerdo. E esse sistema, ele tem uma função, tá? A função dele é realizar a troca de gases entre o sangue e o ar. Nosso organismo absorve o oxigênio e elimina o gás carbônico graças a esse sistema, o sistema respiratório. Aqui na segunda figura, nós temos o sistema digestório, né? Ele envolve ingestão e quebra dos alimentos, a absorção dos nutrientes e a eliminação dos resíduos. Então, quando a gente se alimenta, a gente começa pela boca, mastigamos os alimentos, E vai passando por todo esse processo até chegar no intestino. E aí, o corpo, nesses órgãos, ele faz com que o alimento, o corpo absorve os nutrientes e elimina aquilo que os resíduos que não servem para o nosso corpo. E esses resíduos, vêm através das nossas fezes. Temos o outro, que é o sistema cardiovascular ou circulatório. Esse sistema, ele é responsável por fazer o transporte do que ficou, dos nutrientes e gases, pelo nosso corpo através do sangue. Pois bem, o nosso corpo, além de ser formado por todos esses órgãos, formando sistemas, vocês vão estudar mais uma série posterior, vocês vão estudar os outros sistemas, tá? E nós vamos ter a oportunidade de estudar mais detalhadamente o sistema respiratório, o digestório e o circulatório ou cardiovascular. Pois bem, o nosso corpo, ele faz parte de uma cultura, certo? E este corpo, ele estabelece relações com os outros corpos ou as outras pessoas num processo de construção cultural. Então, nós vamos falar agora da religiosidade indígena e afro-brasileira.
Primeiro, nós vamos rever o conceito de religiosidade, tá? Essa religiosidade é uma experiência interior que as pessoas têm com Deus, tá? E essa experiência, ela pode ser compartilhada com um grupo ou comunidade. Essa experiência pessoal, ela pode ser vivida por meio das orações, dos rituais, das atitudes, dos, é, dos comportamentos, né? Distinguindo o que é bom do que é ruim para com a gente mesmo e para com o outro, para com a natureza. Tá? E também podemos dizer aí que são também os valores, né, morais e éticos. Então, religiosidade é essa troca que o homem tem, essa experiência intensa com Deus. Vejamos, então, como é representada a religiosidade indígena, tá? Bem, o cotidiano indígena já está impregnado de religiosidade. Eles mantêm uma relação direta e profunda com tudo que é sagrado. O Ido vive de forma integrada com a natureza. Ele tem a consequência dessa sua relação de independência com todos os elementos naturais. Porque é da natureza, tá? Que deve estar em equilíbrio e em harmonia que esse processo se constrói. Eles consideram a Mãe Terra como uma condição básica das relações, né, entre eles e a natureza. Essa paz que é gerada dessa independência, dessa relação com a Mãe Terra, ela é vivida na aldeia, na tribo, na comunidade, e ela acontece por meio da partilha e solidariedade. Então, eles trabalham de uma forma conjunta, eles repartem, eles plantam, repartem, dividem o que se produz. Pois bem, o índio, quando estava no Brasil, considerando e mantendo essa harmonia, esse equilíbrio, através da religiosidade com a Mãe Terra, eles sofreram uma invasão, né? Que foi quando os portugueses chegaram ao Brasil e impuseram a religião, tentaram impor a religião, os costumes europeus. Só que o índio até que lutou, gente, tá? Eles foram também escravizados. Mas, hoje, através da lei maior, que é a Constituição Federal, tá? Garante lá na Constituição, tem um artigo, que é o artigo 232, que diz o seguinte: os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. E esses interesses e esses direitos estabelecidos na Constituição Federal, através desse artigo, ele deve ser sustentado, né? Ele deve sofrer a intervenção do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público deve fazer valer a lei com relação aos direitos dos índios. Nós também temos a cultura afro-brasileira, tá? Que nós falamos da religiosidade, um pouco sobre a religiosidade indígena, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a religiosidade afro-brasileira. Antes dos escravos serem arrancados e trazidos para o Brasil, eles viviam, gente, no luxo, tá? Muitos deles eram imperadores, reis, tinham as rainhas negras. Eles viviam de uma forma
em forma de liberdade. Mas mesmo assim, lá na África, nessa época, também se praticava a escravidão. Era negro escravizando negro. Aqui nós vemos uma demonstração dessa religiosidade. É um ritual. E também vale dizer que nessa religiosidade, para se concretizar essa religiosidade, é necessário que eles também tenham o costume de pintar os corpos como um ritual mesmo. Nós temos aqui também a música. Eles construíam seus próprios instrumentos, cantavam, né? Cultuavam os seus valores. Aqui a dança, você sabe que a capoeira é uma dança, né, africana e que hoje está no Brasil, no país, em diversos países. E essa última foto é a representação da escravização dos negros, né? Estão acorrentados, com uma tipóia no pescoço, e vale dizer que esse povo que chegou aqui veio também trazendo uma riqueza cultural muito grande, tá? Seus rituais, seus cânticos, sua relação com a natureza, eles trouxeram tudo isso também. Daí, só que essa relação com a natureza é totalmente diferente da dos índios. Os índios mantinham, eles eram obrigados a trabalhar para os brancos. Então, o que seriam essas religiões afro-brasileiras? São todas as religiões que eles trouxeram quando chegaram, quando vinham para o Brasil. Tá? Chegaram no Brasil, né, pelos negros africanos, se juntaram, né, atualmente aos brasileiros no processo histórico, né? E eles absorveram, né? Os brasileiros absorveram e adotaram os costumes e rituais africanos. Eu tenho certeza que nessa foto aqui, ó, você já viu essa manifestação religiosa na televisão, no livro. Pois bem, mas quais são as religiões africanas e afro-brasileiras? Será que existe até hoje? No Brasil existe. Se você observar bem nesse slide, você vai ver muitos nomes aí de estados brasileiros. A pagelança, a quimbanda, tambor de mina, terecó, umbanda, xambá e xangô do Nordeste são nomes de religiões africanas praticadas pelos brasileiros. Eles realmente absorveram essa cultura e praticam fortemente essa religiosidade no dia a dia. Tanto os índios, mas principalmente os negros, utilizaram muito da música para expressar sua dor, expressar sua alegria, né? Nas senzalas, a Ave Maria era uma festa para eles, acho que era para espantar essa dor. A música tem esse poder, gente. A música, ela tem o poder de mexer com as nossas emoções, tá? Mexer com nossa alma, adentrar a nossa alma, tá? E fazer esse papel de transformar o ser humano. Seja pelos ritmos, seja pela melodia, seja pela harmonia. Então, os povos no decorrer da história utilizaram a música como parte integrante do processo cultural. A música está dividida em 3 partes: a melodia, a harmonia e ritmo. A música realmente é simplesmente incrível. Por quê? Porque ela possibilita a socialização entre os povos. A melodia, ela vai trabalhar com a memorização. Você pode ouvir uma música
e você já saber que música é aquela porque está gravada em sua memória. A harmonia, ela mexe com as emoções da gente. Tem música que toca o coração. E também nós temos o ritmo, dependendo dos valores pequenos ou grandes, né? Daquela batucada ou de um som mais melodioso, ela mexe, a música, o ritmo mexe diretamente com os nossos batimentos cardíacos. A música tem o uso, tem sua função e tem também sua importância. Vamos ver aqui algumas dessas funções, algum desses usos, tá? E dessa importância em nossas vidas. A música é reconhecida por muitos pesquisadores como a modalidade que desenvolve a mente humana. A música, ela promove um equilíbrio, proporciona um estado agradável de bem-estar. Trabalha com a concentração, com o desenvolvimento do raciocínio lógico, tá? A música, ela faz parte do dia a dia. Ela também tem um poder curativo. Tem muitos hospitais que colocam a música como a cura dos males, tá? Então, as pessoas vão trabalhando a questão da música, que mexe com a mente, né? Está voltada para a reflexão do pensamento também. As pessoas, aquelas pessoas que fazem, que praticam atividade física nas academias, você vê muito aquele ritmo mais acelerado, né? As batidas de músicas animadas e energéticas. Tem o poder socializador. Gente, ela produz um hormônio, tá? Que ajuda a combater o estresse do dia a dia e restaurar os tecidos danificados. Ela produz o hormônio dopamina. Pois bem, hora da atividade. Espero que vocês estejam trabalhando isso, viu? Vocês deverão ler os textos que acompanham as atividades, todos eles. Vão realizar atividade de ciência e para ajudar, pode pesquisar no livro de ciência, da página 44 até a 61. E assistir aos vídeos e responder às atividades, porque essas atividades, esses vídeos, serão avaliados, né? Serão instrumentos de avaliação e por onde faremos a frequência de vocês. Na apostila, terá letras de música na leitura musical, tá? As letras. São músicas que vocês conhecem, vocês podem cantar, vocês podem ler, e vocês vão escolher uma e transformar toda a letra em desenho, nos mínimos detalhes. Tem outra que você, junto com seu pai, com a sua mãe, vai escolher um órgão de qualquer sistema e vão reproduzir. Na apostila tem uma sugestão do aparelho respiratório. Não espere o incentivo de outros, crianças. Não espere. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Então, faça isso. Tchauzinho, até a próxima.